Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo sobre enóis, enolatos e derivados. Aqui falaremos da nucleofilicidade dessas espécies. As ligações duplas em enóis são nucleofílicas, mais nucleofílicas do que em alquenos, pois possuem o grupo OH doando elétrons. Por isso, um enol pode reagir com um eletrófilo em uma reação de substituição eletrofílica, pois a reação global leva à substituição do hidrogênio alfa por um eletrófilo. Vejamos desde o início na formação do enol. Ocorre o mecanismo de formação de enol em meio ácido, por exemplo, conforme vimos no vídeo anterior. Nesse mecanismo, o hidrogênio alfa é removido e forma-se o enol. O enol pode então atacar um eletrófilo, causando a sua inserção no carbono alfa. Ao final, após o correto controle do pH, o produto possui um eletrófilo no lugar do hidrogênio alfa, em uma substituição. Essa é mais uma faceta da reatividade de compostos carbonílicos, já que a forma carbonilada é eletrofílica no carbono da carbonila e a forma enólica é nucleofílica no carbono alfa. Conforme comentado no vídeo anterior, em meio básico, o enolato pode predominar em solução, principalmente com meio não prótico contendo bases fortes. Enolatos são ainda mais nucleofílicos do que enóis, pois possuem uma carga negativa. Essas espécies são muito utilizadas em síntese orgânica. Para saber qual a base utilizar e assim gerar um enolato no meio, deve-se olhar para o pKa do hidrogênio alfa, que varia conforme o resto da estrutura. Valores típicos para o pKa de cetonas ou aldeídos monocarbonílicos ficam em torno de 20. Para ésteres e ácidos carboxílicos, em torno de 25. Já falamos das diferenças de acidez do hidrogênio alfa em outro material. Se houver hidrogênio alfa entre duas carbonilas, o pKa cai notadamente para em torno de 10. Iminas também podem formar espécie similar a um enolato. É chamado de asa-enolato. Nitrilas também podem ser desprotonadas no hidrogênio alfa, levando a uma espécie nucleofílica, assim como nitrocompostos. Esses últimos mais ácidos devido ao grande poder retirador do grupo nitro. Algumas vezes, bases fortes devem ser utilizadas para gerar o enolato. Elas geralmente possuem nitrogênio ou carbono com cargas negativas, totais ou parciais. Exemplos são os amidetos, os organometálicos volumosos. O volume dos grupos é necessário para impedir que hajam como nucleófilos atacando a carbonila. Outro exemplo muito utilizado é o LDA, ou diisopropilamidetode lítio, uma base nitrogenada e impedida, e também o bis-trimetilsililamideto de lítio. Solventes apróticos devem ser combinados com essas bases para que elas continuem negativas. Caso contrário, por serem fortes, seriam protonadas no meio pelo solvente. Muitas vezes, mesmo a umidade do ar deve ser evitada, se fazendo necessário meio com atmosfera inerte e solventes tratados para serem anidros. Os solventes apróticos geralmente utilizados são THF, ou tetrahidrofurano, éter dietílico, DMF, ou dimetilformamida, e DME, ou dimetoxietano. Apesar de até agora falarmos em carbono alfa como sendo o átomo nucleofílico, pode haver uma competição entre o oxigênio e o carbono enquanto átomo nucleofílico. Podemos perceber isso pelas duas estruturas de ressonância do ânion enolato. Para analisarmos essa competição, olhemos os seus orbitais moleculares. Bem, temos 3 orbitais P na sequência, formando 3 orbitais moleculares Psi. Como somente temos 4 elétrons, 2 elétrons da ligação π e 2 da carga negativa, somente os 2 orbitais moleculares Psi de mais baixa energia é que possuem elétrons. Olhemos esses orbitais. O orbital molecular Psi1 de mais baixa energia e o orbital molecular Psi2.
cada um com 2 elétrons. O oxigênio contribui mais com o orbital molecular psi1, que é maior nesse átomo. Já o carbono alfa, contribui mais com o orbital molecular psi2. Isso nos mostra que, apesar da carga negativa ser espalhada pelos 3 átomos do sistema π, carbono alfa, antigo carbono da carbonila e oxigênio, ela tem maior intensidade nas pontas, ou seja, no carbono alfa e no oxigênio. Em um ataque nucleofílico, o orbital molecular mais importante é o HOMO. O HOMO, nesse caso, é o orbital molecular psi2. Isso quer dizer que, como o orbital molecular psi2 é maior no carbono, o carbono seria o átomo nucleofílico em um enolato. No entanto, o oxigênio tem a maior parte da carga, pois a estrutura de ressonância que contribui mais para o híbrido de ressonância é a que contém a carga no oxigênio. E o oxigênio também tem o maior coeficiente no orbital molecular psi1. Sendo assim, ocorre uma competição entre o ataque nucleofílico do carbono alfa ou do oxigênio, ou seja, C-reação versus O-reação. As reações que são controladas por carga e interações eletrostáticas ocorrem no oxigênio, ou seja, ocorrem através do ataque nucleofílico do oxigênio do enolato. Exemplos de reações no oxigênio são reações com ácidos próticos, onde o eletrófilo é o H+, que ocorrem, por exemplo, no tratamento final de uma reação que gerou um enolato no meio. Também reações com cloretos de ácidos, que são bastante eletrofílicos, possuindo uma carga parcial positiva considerável, sendo eletrófilos duros. Essa é uma reação de substituição nucleofílica acílica, no caso. Já as reações controladas por interações orbitalares ocorrem no carbono. Um exemplo de reação que ocorre através do ataque nucleofílico do carbono alfa é a reação utilizando um haleto de alquila como eletrófilo, ou seja, um eletrófilo mole. Enóis são menos nucleofílicos do que enolatos, mas também possuem a competição entre C-reação e O-reação. Existe ainda um outro detalhe que deve ser observado. Em reações envolvendo espécies negativas no meio, essas espécies podem agir como nucleófilos, atacando a carbonila, ou como bases, abstraindo o próton alfa. Deve-se, portanto, lembrar das diferenças entre basicidade e nucleofilicidade. Por exemplo, o impedimento estéreo afeta mais a nucleofilicidade do que a basicidade, pois os prótons estão na superfície das moléculas, sendo assim espécies como são bases fortes e nucleófilos fracos. Mesmo organometálicos volumosos serão nucleófilos ruins, agindo como bases. Um exemplo é o terquebutilítio. Já organometálicos menores, como por exemplo o metil-lítio, serão ótimos nucleófilos e preferirão o ataque à carbonila no lugar da abstração do hidrogênio alfa. Espécies com cargas negativas em orbitais HOMO de alta energia e polarizáveis serão nucleófilos excelentes, portanto, o íon iodeto é mais nucleofílico do que básico. Já espécies com HOMO de baixa energia e pequenos serão bases melhores do que nucleófilos. Um exemplo clássico é o hidreto de sódio, que tem um hidreto muito pequeno para agir como nucleófilo e age exclusivamente como base. Algumas vezes a basicidade e a nucleofilicidade competem, sendo um equilíbrio. Nesse caso, se o nucleófilo não for um bom grupo abandonador, após a adição na carbonila, não há volta. Já reações ácido-base são quase sempre um equilíbrio. Claro que com bases muito fortes estarão deslocadas ao produto, mas ainda assim um equilíbrio. Pode ocorrer ainda de a espécie carbonilada e o enolato estarem presentes no meio, caso a base utilizada não converta todo o composto carbonilado em enolato. Nesse caso, o enolato, que é um nucleófilo, ataca a carbonila, que é eletrofílica, havendo uma dimerização, também chamada de autocondensação. Esse processo pode evoluir para uma polimerização. Esse tipo de reação entre um enolato e um composto carbonílico será motivo de outra série de vídeos. Bem,
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o funcionamento e a reatividade de enóis e enolatos. No próximo vídeo dessa série, falaremos de espécies derivadas e similares de enóis e enolatos. Bons estudos!